Muito bem, pessoal. A gente está dando sequência ao nosso curso Longevidade e Saúde Avançado, né? A gente já passou pelas causas das doenças, já começamos a trabalhar os pilares da longevidade e da saúde, a alimentação, o cuidado intestinal, a atividade física, né? E agora eu quero falar para vocês sobre como que a gente pode manejar a parte de higiene do sono e gestão do estresse, que é um ponto muito importante. A gente tentar aprofundar mais, inclusive, tudo que eu já deixei gravado lá no básico para vocês, tá? Inclusive com a aula extra da Bianca sobre óleos essenciais, que é excelente. Mas o que que eu quero trazer aqui para vocês? Primeiro, sobre higiene do sono. A gente precisa conversar sobre ritmo circadiano. A gente precisa entender que o nosso corpo, ele obedece, nosso corpo dos nossos pacientes, eles obedecem um ritmo regulado pela luminosidade solar natural, certo? Nós humanos, nós somos seres diurnos, ok? Então a gente acorda logo ao amanhecer e tornar o hábito de acordar às 5 horas, 6 da manhã, entre 5 e 6 da manhã, é excelente para a saúde, porque é nesse momento que ocorre o pico do cortisol, que é o hormônio de lutar, correr, fugir, que nos desperta. E esse despertar pela manhã, às custas desse hormônio, eles faz necessário a gente levantar da cama. Tentar dormir, postergar ali o levantar, para ficar procrastinando esse levantar, tentar dormir mais uns minutinhos, usar o mecanismo de soneca do celular ou do alarme nesse sentido, vai contra a sua função hormonal do acordar. E isso prejudica a sua energia ao longo do dia, tá? E atrapalha o seu sono da noite. Por isso que eu falo que o acordar de manhã, ele é o arquiteto do seu sono de qualidade à noite. Então é fundamental a gente ter isso em mente, ter esse despertar de manhã e ao acordar entrar em contato com a luminosidade natural. Abra sua casa, estimule seus pacientes a fazerem o mesmo, abra sua casa, tenha contato com a luminosidade natural para que seus olhos, recebendo essa luminosidade lá na retina e comunicando com o nervo óptico, vai lá na sua glândula pineal para estimular a produção e a ativação da serotonina. Serotonina é essa que tem uma ativação, uma produção intestinal, pelo que a gente come, lá no eixo intestino-cérebro, a gente falou sobre isso. O triptofano, um aminoácido, ele é convertido em 5-HTP e ele vai virar 5-HT, que é a serotonina, na nossa pineal e no nosso intestino, com essa comunicação eixo intestino-cérebro, para a gente ter ação antidepressiva, calmante, tá? Então já começa a gestão do estresse com o acordar e a visualização da luminosidade natural. Olha o tamanho dessa importância para a nossa vida, para a nossa prática e para a orientação dos nossos pacientes. Ao longo do dia, cumprir o dia, seja com jejum intermitente, seja com hidratação, com atividade física, com alimentação de qualidade, com o trabalho, conduzindo um dia buscando resiliência. E aí a gente entra em outro ponto. Vamos enfrentar dia a dia situações que nos vão gerar estresse, ansiedade, emoção. Então a gente precisa controlar isso. Nunca vamos conseguir ficar livres dessas situações, mas a gente tem que aprender como lidar com elas de forma positiva, com gratidão, com perdão, para atingir a resiliência, que é lidar com situações estressantes sem gerar um estresse patológico na nossa vida. O estresse, até um certo ponto, ele é funcional, porque ele nos estimula a achar soluções para os problemas e vencer o dia. Mas se aquilo vira um desestresse que mantém essa situação estressante, essa reação à situação estressante fora da situação, em casa, com a família, né, fora do ambiente de trabalho, você está com um desestresse acontecendo. Isso precisa ser corrigido, tá? Com medidas, mindfulness, óleos essenciais, meditação, oração, exercício do perdão e da gratidão, todas essas medidas de higiene de comportamento, até mesmo terapia cognitivo-comportamental, para que isso seja controlado, até a gente chegar na suplementação. Suplementação voltada para a gestão do estresse do dia envolvem 5-HTP por via sublingual ou estripiório dispersível, ocitocina por via nasal de preferência para fobia social, pensando nesses pontos. Eu sempre uso de 8 a 15 unidades dia,
nasal. 5-HTP você pode usar de 50 a 100 até 200 miligramas sublingual ou strip oro dispersível. E a gente tem os adaptógenos. A ashwagandha não pode ser usado para doença autoimune, mas a gente pode usar nas doses de 150 até 300 miligramas dia, fracionadas, ajuda nessa questão do controle do estresse. A rhodiola rósea, que a gente pode usar de 150 a 300 miligramas dia, muito bom para quem tem TDAH. A gente vai fazer um equilíbrio, né, um adaptógeno também da suprarrenal. A melissa, na forma de chá ou de extrato seco, posso usar de 300 a 150 miligramas, mais ou menos nessa dose. A L-teanina, né, é um aminoácido que ajuda nessa gestão do estresse e também no sono. Então, suplementos que a gente pode usar aí 150 até 500 miligramas de L-teanina. Lembrando, se eu for usar L-teanina com aminoácido, eu tenho que geralmente manipular em sachê para que você consiga ter, né, uma manipulação efetiva, tá, nesse sentido. Ok? Muito bem. O que mais que a gente pode usar na questão da gestão do estresse de suplementação? Os óleos essenciais, sim, lavanda podem ser utilizados. Existem outros óleos essenciais que atuam na questão da gestão do estresse. A aula da Bianca está disponível para vocês na plataforma do Básico. Vale a pena ver e rever. Mas dentro da suplementação, eu gosto de trabalhar com esses itens. O Zembrim, ele pode ser utilizado também para condução da ansiedade, 8, 10 miligramas por dia, pode ser doses fracionadas. O Panax Ginseng, né, ou ginseng siberiano, a gente pode utilizar também de 150 a 300 miligramas. E você pode combinar fórmulas com esses itens, de acordo com a indicação de cada paciente. Bom, e aí, enfim, venceu o dia, fez atividade física, que ela também é um antiestressante, um anti-ansiolítico, um antidepressivo, que induz a produção de endorfinas. Venceu o dia, escureceu, ensine o seu corpo a dormir. Somos seres diurnos e a gente precisa dormir à noite. Então aí já vem as questões de higiene do sono. Quais são os pontos que precisam ser conversados? Gerir o estresse, fez tudo do dia, escureceu. Vamos criar os hábitos de finalizar o nosso dia mais cedo. Jantares, seja os nossos ou os das crianças, os banhos, as leituras, as aulas que a gente está aqui fazendo, que vocês vão assistir. Não estendam as atividades que estimulam o seu sistema nervoso central, como aulas, atividades, até depois das 7 horas da noite, 8 no máximo. Fazendo a sua última refeição sólida também por volta desse horário, 7, 8 horas da noite, onde você está ainda com a iluminação ligada. Porque a partir de 8 horas é interessante diminuir estímulo luminoso, diminuir estímulo sonoro, diminuir estímulo cerebral, desligando as luzes brancas, deixando a luminosidade do seu ambiente de noite da casa mais indireta, amarela, evitando telas nesse período, depois essa última refeição sólida, que antecede em 2 horas o horário de dormir. E evitar dormir depois das 10 horas da noite. Quem dorme após as 11 da noite todo dia está doente. Então a gente tem que antecipar o horário de deitar. Ok? Utilizando óleos essenciais também vai ajudar nisso. O óleo de lavanda no travesseiro ou na aromaterapia ajuda nessa questão da indução do sono nesse período que você está preparando o seu corpo para dormir. Então fazer esse processo de uma alimentação mais cedo, do estímulo luminoso, sonoro e de informações cerebrais também finalizar mais cedo, dando essa hora de intervalo de 2 horas até o horário de dormir. Então, eu vejo isso na rotina que eu faço na minha casa com a minha família, funciona assim. Enquanto isso, eu vejo famílias que ficam até 10, 11 horas da noite sem ter desligado a casa, as crianças ainda não terem feito o que precisava de banho, de jantar. Isso tudo atrasa o seu sono e você não tem um sono de qualidade. Suplementos para o sono, o que a gente pode fazer aí? Fórmulas que vão ajudar nesse processo antes de deitar para dormir, como magnésio treonato, magnésio de inositol, ou o próprio magnésio glicina com inositol separado, a niacinamida. Eu faço fórmula combinada com esses pontos, tá? Então eu posso usar, por exemplo, magnésio glicina, que é lado na forma glicina, 200 a 500 miligramas, inositol, posso usar até 1 grama de inositol, o magnésio treonato, 200, 400 miligramas do magnésio treonato, o GABA, posso usar até 500 miligramas, a L-teanina, 500 miligramas, e aí eu monto uma fórmula, né, faço um sachê com um pouquinho de fós ou com glutamina, 1 grama ali para poder ter o recipiente. O paciente toma aquilo, dilui em água, toma antes de dormir,
E em alguns casos a gente pode usar a melatonina sublingual, de 1 a 2 gramas, nada além disso, por via sublingual também, para induzir um sono de qualidade, e o sachê para manter o sono ao longo da noite. Alguns pacientes precisam dar uma dose sequencial de melatonina, então a gente pode usar a melatonina slow release, ou de liberação lenta, 1 a 2 miligramas também, e ela vai ser via oral, que libera um pouquinho no início e vai liberando um pouquinho depois. Ok? Mas se você faz a questão da higiene do sono, principalmente na parte de luminosidade, desde o amanhecer até a noite, você vai ter uma boa produção de melatonina, sim. Tá? Então é melhor você manter uma produção natural do que suplementar, mas em alguns casos precisa da suplementação de melatonina, certo? O ambiente que se dorme para ter um sono de qualidade também tem que ser controlado. Tem que ser um quarto escuro, breu, tá? Sem luzes, nem LEDs de aparelhos eletrônicos. Não deixe celulares carregando, né, dentro do seu quarto, principalmente na cabeceira da cama. Celular no quarto, de preferência no modo avião, no não perturbe, tá? Sem poluição eletromagnética. Modem ou Wi-Fi, né, o roteador dentro do quarto, jamais, tá? Para fora do quarto, ou de preferência desligado para dormir, para não atrapalhar ritmo de sono pela questão eletromagnética, isso também interfere. E aí, entrando nessa parte, a gente pode usar até soluções quânticas. Existem soluções quânticas, até para criança pode ser utilizado, né, que ajudam nessa questão da fase quântica do sono. A solução quântica, ela atua na questão frequencial dos nossos átomos, né, então melhora o sono nesse sentido. E em alguns casos, a gente pode usar até o CBD, né, para gestão do estresse, para ansiedade, para melhoria da qualidade do sono. Então, o canabidiol, ele tem uma ação muito interessante nesses pacientes, sim, principalmente aqueles refratários a essas medidas iniciais que eu citei, a suplementação básica, ou mesmo aqueles que já têm indicação do uso do canabidiol para outras vias, para doença neurodegenerativa, Alzheimer, Parkinson, que também tem distúrbio do sono, para dores crônicas. Então, é um mecanismo, uma arma a mais que a gente usa, tá? O CBD, que é o óleo, né, de cânhamo da cannabis, que ele pode ser o full espectro, que tem o canabidiol, mais o THC em até 0,3%, que vai atuar nos receptores CB1 e CB2, melhorando toda essa qualidade de sono, de ansiedade, de estresse e de dor crônica. Eu acho, né, uma terapia muito boa. A questão é o custo, mas ajuda nessa questão de higiene do sono. Ok? Então, vocês aprenderam sobre regulação de ritmo circadiano, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, conduzindo o seu dia, tá? Usando suplementações pontuais e medidas de higiene do sono que atuam, melhorando a qualidade do sono. Por que que isso é fundamental? Quem dorme mal, acorda de manhã cansado, sem energia, não pratica atividade física e vai buscar alimentação em doces e carboidratos simples refinados. Ou seja, sono mal dormido piora a parte emocional, aumenta o estresse, aumenta a ansiedade e sabota os hábitos saudáveis anteriormente descritos, a alimentação saudável, atividade física, e te deixa no sedentarismo. Sem falar que noites mal dormidas também estão associadas com desbiose, causa e efeito mútuo. Quem tem desbiose às vezes dorme mal, quem dorme mal pode ter desbiose. Então isso tudo precisa ser corrigido. Vocês estão vendo que eu vou aqui direcionando o curso, né, de forma separada dos pilares: alimentação, intestino, estresse, sono, suplementação, parte hormonal, mas tudo funciona como uma engrenagem. A gente tem que enxergar o indivíduo como um todo e fazer essa atuação pensando em tudo, tá? Essa divisão é puramente didática para que vocês aprendam como enxergar e como tratar esses doentes. Tá certo? Próxima aula, gente, a gente vai falar ainda sobre esse assunto de higiene do sono, de qualidade do sono, de distúrbio do sono, inclusive sobre doenças relacionadas que atrapalham o sono per se, né? Na qual indica até polissonografia, com a doutora Karine Petri, né? É mais uma médica que a pandemia me deu como amiga e que estará conosco, né, falando sobre a sua expertise como otorrinolaringologista, especialista em clínica do sono, sobre como a gente vai melhorar ainda mais a qualidade do sono. Sobre gestão do estresse, eu recomendo que voltem à aula da Bianca, porque vai ajudar muito a quem ainda precisa, além desses itens que eu citei. Estamos juntos? Vamos dando sequência aí à longevidade e saúde.